Prezadas alunas, prezados alunos, vamos a uma interessantíssima questão da FGV de 2024 para o cargo de juiz de direito. O comando da questão dizia o seguinte: em um processo criminal, a que o réu responde como incurso no crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, decide o juiz, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicar o benefício previsto no parágrafo 4º do citado artigo, reduzindo a pena aplicada, então, no patamar mínimo combinado em lei, à razão de 2/3, para fixá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias multa. Diante do narrado, deverá o juiz, alternativa A, fixar o regime prisional inicialmente fechado, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Está errada. Letra B. Fixar o regime prisional inicialmente semiaberto, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Também está errada. Letra C. Fixar o regime prisional inicialmente semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou multa. Também está errada. Letra D. Fixar um regime prisional inicialmente aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou multa. Também está errada. Veja como é importante conhecer a letra da lei, a lei seca. Letra E, que é o gabarito. Fixar o regime prisional inicialmente aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos ou uma pena restritiva de direito e multa. Vejamos o gabarito agora, que interessante a resposta objetiva. Letra A, ela está errada, pois o regime fechado é aplicado para penas mais severas ou quando o réu é reincidente, o que não é o caso aqui em tela, considerando que a pena final é de 1 ano e 8 meses. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Isso foi decidido pelo STF, não importa agora o julgado, foi 2017 só, repercussão geral para não confundir. A letra B está errada, pois o regime semiaberto pode ser aplicado para penas entre 4 e 8 anos, ou em determinadas condições de penas menores, mas não é a melhor aplicação aqui, dado que a pena é de 1 ano e 8 meses. Letra C, está errada, pois o regime semiaberto não é apropriado para penas inferiores a 4 anos, quando o réu preenche os requisitos para um regime mais brando, como é o caso aqui, já que foi aplicado o benefício do tráfico privilegiado. Subentende-se que o agente é primário. Vejam que interessante é a hermenêutica jurídica, a hermenêutica com H, gente, quem está chegando na área jurídica agora. Então a interpretação é fundamental. Letra D está errada, pois o regime inicial aberto é adequado para penas inferiores a 4 anos, em condições favoráveis, mas a substituição correta em casos de pena inferior a 2 anos, como aqui, deveria ser por 2 penas restritivas de direitos ou uma pena restritiva de direitos e multa, conforme as condições que o caso permita. E o nosso gabarito, letra E, tem um comentário aqui depois da leitura da letra seca, né, da lei seca, da letra da lei, que é o artigo 33 na sequência do gabarito. Dado que a pena é inferior a 4 anos, o regime inicial deve ser aberto e a substituição correta, conforme o Código Penal, é por 2 penas restritivas de direitos ou uma pena restritiva de direitos e multa, especialmente quando a pena aplicada é superior a 1 ano, como no caso apresentado. Vamos ler agora a lei seca. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos,
poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, dois pontos. Inciso 1º, aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Façamos agora a leitura do artigo 2º, do inciso 2º, do artigo 44. O réu não for reincidente em crime doloso. E, inciso 3º, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 2º do artigo 44. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, se superior a 1 ano. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa por 2 restritivas de direitos. Façamos agora análise de uma outra questão. Esse comentário aqui está conturbado. Boa sorte, gente. Boas provas. Fiquem com Deus.